Mais um dia de lives. Vou chamar aqui a Kaká para participar com a gente. Vamos falar sobre alimentação. Acho que minha internet está falhando. Olá, Oi. tudo bom? Eu acho que minha internet está falhando. Peraí, deixa eu... Consegue me escutar? Te escuto, você me ouve bem? Tá travando um pouco para mim. Eu vou mudar a internet. Sim. Eita, meu Deus, travou. Melhorou? Ai, vai dar certo. Vai sim. Melhorou. Melhorou. Parou de travar? Tá me ouvindo bem? Olá, boa noite. Tá Olá, conseguindo me ouvir? tô ouvindo bem. Acho que tá com um delayzinho, mas tá tudo bem. Pra ti ou pra... Pra mim. Hum, E aí? tá, tá travando, meu Deus do céu. Mas tudo bem, se eu não conseguir te escutar, eu te aviso direitinho. Combinado. E aí? Tudo bem? Boa noite de novo. Boa noite, gente. Boa Queria que você se noite. apresentasse. Eu vou me apresentar rapidinho. Para quem não me conhece, meu nome é Denise. Eu sou a criadora aqui do Instagram Mundo da Endo e a gente está comemorando essa semana 3 anos de Instagram. E aí eu trouxe alguns temas essa semana para a gente conversar sobre. A gente vai falar um pouquinho sobre alimentação e eu vou deixar a nossa convidada se apresentar. Opa! Boa noite, eu sou a Cacá. Conheço a Denise por conta do Instagram mesmo, porque eu tenho uma conta o Endometrinoise. E foi através dessa conta que a gente se conheceu. Eu tenho endometriose, sou portadora de endometriose, fiz a cirurgia em setembro de 2019 e já usei hormônio via oral, já usei hormônio vaginal e hoje eu sigo uma alimentação, para mim, anti-inflamatória e não utilizo mais hormônios, só tenho mantido, né, o pilar dos fitoterápicos com alimentação, estilo de vida, enfim, todas aquelas coisas que a gente já vem falando bastante tempo. Sim. Me conta aqui como foi que tu descobriu a endometriose, só pra gente saber um pouquinho da tua história com a endometriose antes da gente entrar nesse assunto. Tu já descobriu logo recente, aí já fez a cirurgia ou não? Não, eu Demorou? descobri endometriose em 2017, mas eu já vinha com bastante dor há bastante tempo. Eu ia fazia acompanhamento com uma outra pessoa e que não era Uhum. especialista em endometriose, então os sinais que eu dava de endometriose para ela não eram sinais e para mim também não era sinal, né? Porque quando a pessoa não entende, e aí eu comecei a sentir muita dor para evacuar quando eu estava menstruada. E aí eu Uhum. comecei a falar, meu, que dor é essa? Que dor é essa? Fiquei com essa dor uns 4 anos, porque eu falava para a médica e ela falava, ai não, uma porcentagem das mulheres quando menstrua Sempre vai ter inflama essa dor. uma glândula anal que aí gera essa dor para ir no banheiro durante a menstruação. Eu falei assim, bom, beleza, né? Só que aquela dor ia aumentando, cada ano que passava mais dor, mais dor. Aí eu vi Uhum. em algum lugar, acho que em algum site, assim, uma vez, falando sobre endometriose, e aí eu fui ver sobre sintomas, foi super por acaso, assim, um dos sintomas era dor Sim. para evacuar durante a menstruação. Aí, por Uhum. coincidência, eu tinha uma consulta próxima com ela, assim, e eu falei pra ela, olha, e aí já tinha visto, né, o exame que pede pra fazer, para poder investigar, né, diagnosticar, vi que tinha ressonância magnética, mas não sabia que precisava ser com preparo. Então eu pedi, cheguei no consultório e falei, você pode, por favor, me dar uma guia de exame para fazer uma ressonância que eu acho que eu tenho endometriose?
Foi assim que eu descobri a endometriose. E a médica já deve ter ficado assustada. Então, aí o que que aconteceu? Ela viu o exame e falou: você tem endometriose profunda, a gente tem que operar. Eu falei assim: como assim a gente tem que operar? Você nem me. Nada, você nem pediu exame. Saí correndo, né? Aí fiz um tratamento de 9 meses com Genogest e me Uhum. fez super mal, assim. E Ajudou em alguma coisa nos focos da lesão de endometriose? ajudou em absolutamente nada. Na verdade, quando eu refiz os exames 9 meses depois, os focos estavam aumentados, eu estava sem sintomas, porque tinha várias Uhum. coisas no meu corpo que indicavam que não estava tudo bem. E aí eu descobri que eu tinha que operar mesmo, porque o remédio não tinha feito absolutamente nada. Muito pelo contrário, tinha piorado, né? E aquela coisa, você toma o Genogest sem ter informação nenhuma. Então não falava nada sobre alimentação, não falava, eu era tabagista, né? Fumava, então não falava nada sobre o cigarro. Enfim, aí eu tomava aquela bomba hormonal e fazia tudo, bebia cerveja, comia daquele jeito maravilhoso, assim, A fumava. gente combinou da gente não falar de cerveja nessa live. Tem um ponto fraco por aí. Gatilhos. Mas sim, e aí aconteceu, inclusive aconteceu parecido comigo, porque eu também tomei Dienogest durante 4 anos. E quando eu fui ver, 4 anos depois, eu fiquei sem sintomas aparentes, porém a minha endometriose tinha avançado. De superficial foi para profunda. Eita. É, antes de mais nada, esclarecendo que a gente não está dizendo que o Dienogest é o fim do mundo, que ninguém deve tomar. Não, Cada siga a corpo é um recomendação do corpo. seu médico. E cada Isso, cada pessoa corpo recebe reage de o uma hormônio forma. de uma forma, exatamente. Isso. E aí, E enfim, aí até. Ah, pode continuar, desculpa, te cortei. não pode falar. Não, só para terminar de responder sua pergunta, né? Que aí eu fiz tratamento, não funcionou. Aí eu fui efetivamente fazer a cirurgia em 2019, quando eu já tinha parado de tomar o Genogest por conta, não recomendo que façam, foi uma escolha minha. E iniciado a alimentação anti-inflamatória por conta também. Depois eu fui, quando eu já conhecia mais o meu corpo, eu procurei a ajuda de uma nutricionista que foi fundamental nesse processo, é indiscutível, assim. Porque eu saí de uma dieta carnívora para uma dieta vegana e tipo, precisava entender como combinar os nutrientes e tudo mais. E aí depois que eu já tinha mudado tudo que eu podia mudar antes de cair numa cirurgia, eu acabei sentindo dores muito fortes de novo, procurei uma outra médica. E aí ela, na verdade, eu procurei vários outros médicos que não saía do lugar, assim, até que eu cheguei na minha médica, onde eu fiz a cirurgia com ela em setembro de 2019. Mas aí também já foi cirúrgico porque eu tava com o intestino comprometido, tava bem feio, assim, então era realmente um caso cirúrgico. Meus ovários estavam Precisa colados tirar no. alguma parte do intestino, não. Eu retirei 5 centímetros. Entendi. E me conta, como é que era antes a tua relação com a alimentação? Antes, assim, antes da cirurgia. Ah, porque mudou depois da cirurgia? Na verdade, eu venho com essa alimentação desde, assim, que eu parei de Enogest lá em 2017. 2018, né? Tá, então, antes de 2017, como é que era a tua relação com a alimentação? Minha relação com a alimentação, ela sempre foi meio estranha, assim, porque eu sempre tive aquele efeito sanfona, sabe? Aquela coisa, fazia umas dietas meio maluca, era, tipo, me achava super estufada, sempre muito inchada, aí você vai... Sinais, e você não sabe que É são uma característica sinais. muito grande, né, das mulheres com endometriose. É a endobarriga, que é aquela barriga inchada, muito Exato. constipada. E eu era uma pessoa extremamente constipada. Meu intestino nunca foi regulado, assim. Nunca. Hoje eu sou um relógio, assim. A diferença é absurda, não tem nem o que comparar, assim. Mas a minha relação era essa. Tinha aquela coisa, eu comia pão integral com queijo branco, peito de peru, achando que eu tava arrasando, assim, sabe? E tomava um copo de leite com achocolatado batido, sabe? Tipo, Uhum. essa era a minha relação com a comida, assim, eu comia pouca salada. Eu era muito, era tipo,
aquela salada do brasileiro, tomate, alface, cebola e de vez em quando uma cenourinha ralada, sabe? Era o que eu máximo que eu chegava perto de uma salada, assim. Conheço várias pessoas assim que comem tomate, cebola e diz que é salada. Pois é, menina. E aí essa era a minha relação, era bem distante da relação que eu tenho hoje, completamente diferente. E aí, o que que foi assim o gatilho que tu percebeu que tu teria que mudar essa alimentação? Quando eu peguei os exames e o laudo e vi que os focos estavam maiores e eu estava com mais comprometimento do que eu já estava no exame anterior. E aí eu falei assim, bom, esse remédio aqui não está me ajudando, eu preciso fazer alguma coisa por mim. E Uhum. aí, na época, eu não estava com atendimento médico, enfim, então eu resolvi tomar conta de mim sozinha. Aí fui pesquisar mesmo. Fui entender o que que era endometriose, porque até então eu nem sabia o que que era endometriose direito. Você começa a tomar o remédio confiando que aquele remédio vai te ajudar, né? O médico fala, tá Sim. falado, a mentalidade muda muito depois disso, assim. É muito diferente hoje, mas enfim, aí que parte eu parei que eu me atropelei aqui. Eu fui ler um comentário aqui e me Então, é isso que desconcentrei. me atrapalha. Eu leio as coisas aqui, eu me perco, meu. Toda live é a mesma Clicar coisa. na tela e não aparece. Tomate e cebola não é salada. A gente já conversou sobre isso, já conversei, já tive esse papo com você sobre isso. Tomate e cebola não é salada. Eu vou te dar uma salada de verdade quando eu chegar aí pra tu provar, tá? Ah, Então, você tava falando que aí foi quando tu viu que o Genogest não tava fazendo efeito, que tu isso. precisava fazer alguma coisa por ti. Aí fui estudar o que que era endometriose, quais eram os tipos de tratamento que tinham, enfim, aí eu vi, tinha tratamento cirúrgico, tinha hormonal, e aí tinham poucas pessoas falando sobre a vertente mudança de estilo de vida, assim, englobando não só remédio e cirurgia, mas falando de alimentação, falando de acupuntura, falando de fitoterapia, falando de um tanto de coisa. Ah, eu caí aonde? Na endometriose sem censura, da Ariane, na época que em 2017 ela tinha aberto o Facebook e estava nessa missão, né, de começar a falar, meu, tem esse tratamento, alimentação, não sei o quê. Aí ela falou alimentação anti-inflamatória, eu falei, opa, o que é isso aqui, né? Alimentação anti-inflamatória, o que é isso? Aí dei uma Uhum. lida lá e comecei, peguei, filtrei aquilo que foi importante para mim naquele momento, que eu acho que é importante deixar isso claro que quando você vai estudando, você tem que filtrar a informação e não acreditar em tudo que todo mundo fala. A pessoa Porque pega, eles, no desespero, a pessoa fala: toma isso, toma aquilo, isso aqui vai te fazer bem, isso aqui vai te curar. E não é bem assim. A tem gente que tem que tomar muito ponderar. cuidado, exatamente. Sim. Exatamente. Então, filtra aquilo que pode fazer sentido para você e vai estudar mesmo. Tem muita informação na internet, gente. Abre o Google e bota lá o que você quer saber, sabe? E vai vendo, Muita tipo, informação de qualidade. Inclusive, vou dar até uma dica aqui para quem gosta de estudar sobre endometriose. Você vai lá no Google e digita assim, Google Acadêmico. E aí você coloca lá, endometriose e alimentação. Vai aparecer uma série de artigos para você estudar, e são artigos muito mais confiáveis do que simplesmente qualquer site da internet. que qualquer Então fica aí uma dica Instagram, para quem qualquer gosta. coisa, sabe? Sim, Então, eu acho com certeza. que é isso, é filtrar aquilo que importa e buscar a informação que você quer, sabe? Aí, beleza, eu comecei a estudar sobre alimentação anti-inflamatória. Aí vi falando de glúten, falando de carne vermelha, falando de um tanto de coisa embutido, não sei o que, açúcar. Eu falei, meu, como tudo isso, o que será que vai acontecer se eu começar a ir tirando essas coisas da minha alimentação, né? Aí no começo Uhum. foi difícil. Eu falei, bom, o que eu posso introduzir então? Porque tava muito difícil mesmo no começo, tipo, parar de comer as coisas assim. Porque não tinha virado a chave ainda, sabe? Aquela coisa de eu não tinha dado aquele tempo de tirar as coisas para poder ver o efeito acontecendo mesmo. Entendi. Aí falei, bom, vou começar introduzindo os alimentos. Aí fui introduzindo cúrcuma, semente de girassol, semente de abóbora, tá, não sei o que, beleza. E aí, em paralelo, também fui retirando os alimentos. Comecei pelo glúten. Meu, uma semana, minha barriga desinchou assim, juro, uns 15 centímetros para mais. Juro, gente, foi absurdo, assim.
Aí eu falei, opa, uma semana sem comer farinha branca aconteceu isso? Aí eu falei, bom, carne vermelha. Aí meu intestino começou a regular. Eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui de diferente. Aí Uhum. menstruei e a dor foi menor, não tive tanta dor. Eu falei, bom, vou continuar. Aí comecei a estudar mais. Aí fui mais atrás de informação, tal, não sei o quê. E foi assim, foi um processo, estudando e testando e diário alimentar, essas E coisas. vendo o que que o teu corpo te respondia, né? À medida que tu ia testando Exatamente. as coisas. Eu E peguei o um importante, caderninho e anotava, dia segunda-feira, 9 da manhã, comi tal coisa. Anotava tudo que eu comia no dia e às vezes que eu ia no banheiro e o aspecto do meu cocô. E eu fui fazendo isso durante muito tempo, antes de ir numa nutricionista, assim. Eu não sei, foi muito sim, instintivo. Eu não sei nem te falar como que eu tive essa ideia, porque eu tava um dia sentada na privada e falei assim, meu, como que eu vou lembrar o que que eu comi antes de ontem e para saber como que vai ficar o meu cocô, sabe? Eu falei, eu preciso anotar isso e comecei a sim. anotar as coisas. E foi o jeito mais fácil de ver efetivamente, de saber efetivamente qual alimento Foi estava um me fazendo mal. monitoramento que tu fez para poder ver se realmente ia fazer resultado ou não. Exatamente. E aí foi Mas, incrível, porque quando eu fui falar com a nutricionista, eu falei, olha, eu como isso, eu fico desse jeito, eu como isso, meu cocô sai desse jeito. Eu como isso, eu me sinto, tipo, parece que eu tô de ressaca no dia seguinte, sabe? Essas sensações, assim, do corpo. E aí, quando eu gente, eu cheguei. tenho um post que fala exatamente com essas palavras. Que quando eu tomava, né, muita cerveja, no outro dia eu não tinha ressaca da cerveja, eu tinha ressaca da dor. Porque a ressaca da dor era muito pior do que a ressaca da cerveja. Era E horrível. aí eu fui percebendo o meu corpo, né? Fui vendo os sinais que ele me deu. E uma coisa muito interessante também que eu fui. Não é uma coisa que a gente gosta, né? Eu vi aqui o comentário da Ale Alves, que ela botou assim: estou nessa luta. Realmente é uma E é todo luta, dia. porque É todo dia pro resto da vida, gente. Só que vai é uma ficando luta cada vez mais diária fácil. e não é uma coisa que você vai fazer da noite pro dia. Exato. Primeiro, que eu acho que a gente teve um bate-papo antes, eu acho que o principal é a questão da conscientização. A gente se conscientizar e dizer, ninguém pode fazer nada por mim a não ser eu. Você pode ir no melhor ginecologista, você pode ir no melhor nutricionista. Se você não tiver a iniciativa de iniciar o seu tratamento, Não, vai nada vai ser resolver. Você pode fazer nada vai cirurgia, resolver. você pode usar hormônio, você pode tomar fitoterápico. Se você não tiver. A alimentação é um pilar importantíssimo e você movimentar o seu Sim, corpo também, porque ficar. A endometriose cria aderência dentro do seu corpo. Imagina um corpo parado, inflamado, crescendo coisa lá desenfreadamente. É isso que acontece. A grosso modo, é isso que acontece, né? sim. Então, Então, a alimentação é importantíssima, assim como a cirurgia, assim como outros tratamentos. Ela está aqui para somar, ela está para ajudar vocês a justamente manter aí essa constância e principalmente tentar melhorar os sintomas, que o nosso principal sintoma é a dor. exato, e acho que não tem estímulo maior, assim, não teve estímulo maior para mim do que sentir dor. E a partir do momento que eu mudei a minha alimentação, que eu me permiti, sabe, que eu me abri de verdade para isso, de falar, não, eu vou me comprometer a ficar tanto tempo sem para conseguir reconhecer os efeitos no meu corpo, para Uhum, para fazer sentido para mim, sabe? Tipo, para entender como que era esse processo. Mas eu já sim. me perdi de novo aqui, ó. A alimentação tem mudado a minha vida. E muda mesmo, gente. Muda demais. Porque eu Quanto tempo durou mais ou menos esse teu processo de da onde tu tava? Então, rapidinho, antes de falar de quanto tempo durou, importante falar mais ou menos como é que é a tua dieta hoje. Para bom, as, né? para as pessoas terem mais ou menos noção assim, do que a gente está falando. Tá, vamos lá. Hoje a minha alimentação, ela é estritamente de frutas, legumes, vegetais, grãos. Eu não consumo carne, nenhum tipo de carne. Não consumo proteína animal de maneira geral. Então, eu não como ovo, não tomo leite, não como queijo, enfim. Todas essas proteínas animais estão fora da minha alimentação.
Então, de manhã eu tomo um chá, tomo vitamina, como fruta. é, Ah, gente, eu tenho uma alimentação muito normal. Isso que é bizarro, sabe? Pra mim é uma coisa já muito normal, assim. Não Sim. consumo farinha branca, não como farinha branca há muito tempo. Farinha branca é aquele veneno pra mim, assim. Se eu comer um miolinho de pão, assim, daqui a pouco eu já tô com dor, aí já começa aquela coisa, minha barriga já começa a inchar. Então, é isso, é uma alimentação bem variada, maravilhosa, colorida. Sim, gente, vão no Instagram da Cacá e vejam as fotos lindas das comidas dela que ela posta. Ah, Nossa, obrigada! é uma mais colorida que dá vontade de comer com os olhos. Eu fico assim, gente. E o interessante é que, assim, ela não começou do dia para noite. Eu também estou no processo aí de mudar minha alimentação. E olha que eu tô tentando há muitos anos, porque não é uma coisa fácil. Você não consegue mudar do dia para noite. Por exemplo, eu tava falando para ela, né, que eu odiava brócolis, não conseguia comer. Daí eu fui introduzindo, eu falei, gente, eu preciso comer esse negócio ou alguma outra coisa que me faça bem, porque é necessário. Só que eu não gostava, meu paladar não era acostumado. Então eu fui introduzindo aos poucos, fui colocando no arroz, fui misturando no frango e fui fazendo junto com uma massa, até que hoje eu pego um brócolis e como brócolis purinho, porque eu já fui me acostumando. O paladar acostuma, cara, e o nosso paladar ele vai mudando de tempo em tempo, assim. E se enquanto ele vai mudando, a gente vai estimulando, ele vai ficando legal com a gente vai acostumando com o sabor das coisas. Chegou uma pergunta aqui que eu acho interessante falar. Diga. Eu estava tentando colocar aqui na caixinha, porque tem uma opção, mas eu não consegui. Se existe algo. Verdade, Carol, o paladar é algo super Super adaptável. adaptável. Que existe alimentos que são inimigos da endometriose. E aí a Rafaela que falou, me entregando já. Ô, Rafaela, pode me entregar, por favor? Se comer chocolate todo dia faz mal, porque ela sabe que eu sou doida por chocolate. Então, assim, eu comia chocolate todos os dias, hoje eu não como mais. Bom, vamos lá. Você quer falar um pouquinho? Depois eu completo? O que você prefere? Que eu vi que você estava emendando. Quer que eu fale? Pode ser, pode começar a falar e a gente vai se complementando. Combinado. Bom, eu costumo dizer hoje, porque eu já falei muito antes, alimentação anti-inflamatória é isso, 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 isso. E aí, conforme você vai conversando com outras pessoas, vai vendo outros relatos, vai testando em você também, você percebe que existem alimentos que são pró-inflamatórios, mas não são alimentos inflamatórios sozinhos. Entende? Então, Uhum. tem alimentos que eles são pró-inflamatórios e que eles vão ajudar com que um corpo que já tem uma predisposição, como a endometriose, que é uma inflamação crônica, É uma aí, doença inflamatória pélvica. exatamente, se você come alimentos pró-inflamatórios num corpo que está inflamado, no intestino que está com a permeabilidade comprometida, enfim, esse alimento ele vai ser inflamatório para o seu corpo. Sim. Entende? Eu li um artigo muito interessante que fala justamente que todos os alimentos, existe um teor de inflamação. Então, existem alimentos que são mais propensos, que têm um teor mais alto um teor inflamatório mais alto Uhum. e outros um teor inflamatório mais baixo. Então, cada alimento tem. Então, até frutas mesmo, eu vi nessa pesquisa, depois eu vou procurar o artigo e colocar aqui para vocês. Existem até frutas que são um pouco mais propensas à inflamação e outras não. Então, assim, não eu acho assim que não existem alimentos que são assim, não, você não pode comer. Existem sim alimentos que vão te prejudicar demais se você comer, principalmente em períodos que se você estiver em crise, períodos que você está sentindo muita dor, períodos que você vê que não nem o seu medicamento está ajudando, para que você vai comer coisas que vão aumentar essa inflamação? E o Vai que são? estimular isso, né? Seu sistema Vão imunológico estimular sempre essa alerta inflamação, ali. né? É. Então, quais são mais ou menos esses?
alimentos que a gente vê e que tem pesquisas e artigos que comprovam, né, que tem um teor mais alto de inflamação. É justamente a carne vermelha, Glúten, pela farinha branca. dificuldade da absorção, que demora um pouco mais para ser absorvido, então fica ali no intestino um pouco mais de tempo e acaba gerando uma irritação, inflamação. O glúten, que também é bastante inflamatório, Por causa da leite, proteína dele. derivados, sim, por causa da proteína. Leite e derivados são coisas assim que também têm um alto teor de inflamação. Açúcar, processados, embutidos, álcool, Soja não o consumo fermentada. de fermentados, o tabagismo também entra também como um fator de bastante influência. Sim, Então, mais ou menos todos esses alimentos aí. Aqui tem um post que eu falo, acho que eu tenho um post que fala sobre esse artigo, que eu coloco a listinha dos alimentos que tem o teor mais inflamatório, não. Mas eu acho que o primordial é você dar o primeiro passo e querer. sim. Então, porque quando você dá o primeiro passo, é você dar o seu primeiro passo de autonomia, sabe? De entender aquilo que o seu corpo recebe e como ele recebe. Que nem para eu conseguir falar que hoje glúten é uma coisa que eu não consigo, não chega a ser uma intolerância, porque pessoas que são intolerantes é um outro estágio. Eu tenho uma Sim. sensibilidade altíssima ao glúten, assim, mas hoje eu só posso falar isso porque, gente, eu testei, viu? Eu vi que realmente o glúten não rola aqui, mas, por exemplo, já comi um pedaço de queijo? Já comi um pedaço de queijo. Mas o que eu sinto quando eu como um queijo hoje não é algo que eu quero sentir sempre. Então, se eu como um pedaço de queijo, eu tenho a consciência de que eu vou sofrer as consequências de comer aquele pedaço de queijo, sabe? Eu vou sentir dor pélvica, vou ficar com o meu intestino desregulado por pelo menos 5 dias ali, uma semana, entendeu? Então, tipo, é isso, é você ter autonomia corporal, você dá tempo para você entender como seu corpo funciona sem aquilo que em tese é inflamatório, que às vezes Uhum. porque existem pessoas portadoras de endometriose que comem glúten e não tem problema nenhum com a proteína do glúten, por exemplo. E existem pessoas Sim. também que comem carne vermelha todos os dias e não tem problema intestinal, não tem nada que prejudique, sabe? Então, cabe a Uhum. cada uma ter autonomia corporal para entender aquilo que o corpo recebe e o como o corpo recebe, sabe? Por isso que é muito A cara. complicado falar, café é inflamatório, carne vermelha é inflamatório. Testa. Vê para você se é inflamatório ou não. A Carol aqui até falou aqui nos comentários que a nutricionista dela recomendou evitar algumas verduras, como por exemplo o inhame, que é catalisador. E acho que observar e conhecer o próprio corpo de acordo com como ele reage a cada alimento. É bem É isso mesmo, isso. Carol. É bem isso. Porque assim, você conversando com o seu nutricionista, você já vai conseguir direcionar ele a uma prescrição melhor para você. Por exemplo, se ele vai te prescrever algo que ele julga que seja necessário, mas que você não se dá bem com aquilo, porque te faz mal de alguma forma, você já vai poder falar isso para ele, ele já vai tentar fazer uma substituição ou te colocar de outras formas. Então, conhecer o seu corpo e saber como ele reage a cada alimento é maravilhoso, porque quando eu como Mac, gente, McDonald's é tudo para mim. Como você Eu tem como, mas coragem assim, ainda? eu Eu não comer, consigo. 5 minutos depois eu tô passando mal. Nossa, mulher, não faz isso com o seu corpo, não, cara. Que loucura. Mas tipo, faz muito tempo que eu não como, porque eu percebi isso, que o meu prazer era naquela hora de estar comendo aqui o Mac. Só que Então, aí, mas 5 minutos isso depois, eu está tava mal. totalmente ligado com a nossa cabeça, né? A fome emocional, comer as nossas emoções, a comunicação do nó da disbiose através do nervo vago com o nosso sistema central, envolve outras tantas coisas, assim, né? Que é o que Sim. atrapalha muitos processos de mudança alimentar, né? Que eu vejo que é onde amarra, assim, eu não consigo parar de comer queijo. Eu não consigo parar de tomar leite.
eu não conseguia mais sentir dor, assim, eu escolhi não sentir dor, sabe? Parece ser meio grosseiro, assim, falar, mas é uma escolha, cara, é uma Sim. escolha de verdade, porque a gente sabe o caminho. Verdade. E era uma coisa que eu sofria bastante, porque eu nunca tomei café, não sou de tomar café. E todo dia de manhã, a única opção que eu tinha era tomar chocolatada. E eu sempre falei, eu não vou conseguir largar isso aqui nunca. Mas era eu tomar e eu me sentir mal. Até que eu falei, não, não dá pra continuar do jeito que tá. E eu fui criando enjoo por aquilo, de tanto eu perceber que tava me fazendo mal, eu comecei a ficar enjoada. Tanto Sim. no sentido literal, quanto no sentido de enjoada mesmo. Uhum. Aí eu falei, gente, não vou fazer mais. Comecei a comprar suco natural. E aí eu comecei a testar os chás. Eu odiava chá. Odiava chá. Hoje, se perguntar para as minhas amigas, eu sou a louca do chá. Tudo eu boto no chá. Tá com dor Tudo de tem um cabeça? Tomo chazinho. chá. Tá com insônia? Tomo chá. Tá gripada? Tomo chá. É isso. Aqui é igual. E uma coisa que eu acho importante falar também é que quando a gente consegue ficar um tempo sem comer os alimentos, depois você pode voltar a comer algumas coisas, porque você diminuiu a inflamação do seu corpo, o seu intestino está absorvendo melhor os nutrientes. Então, quando você come, o impacto é muito menor. Então, não significa restrição para o resto da vida. Não, não é. Por isso esse movimento de autonomia corporal, de você entender o que você está comendo e como o seu corpo está recebendo. Porque depois de um tempo você come um pedaço de pão de fermentação natural, sei lá, e fica bem, sabe? Vai saber. E é muito do além de conhecer o seu corpo, testar o que Exato. é bem em você. Porque você só vai saber se você testar, entendeu? E me conta aqui agora, o que a gente já tá falando sobre mais ou menos isso, né? Os prós e os contras de você ter mudado toda essa sua alimentação. Porque hoje tu percebe muito mais que a dor está Eu não intimamente sinto dor. ligada a como tu te alimenta. Exatamente. Se eu como bem, eu não sinto dor. Se eu dou algum deslize, ou se eu exagero, por exemplo, essa semana eu comi arroz branco, tá ligado? Tipo, algumas vezes mais do que eu deveria, porque eu não consumo arroz branco normalmente, porque carboidrato, açúcar, índice glicêmico alto, inflamação, enfim. Aí eu já Uhum. percebo que eu fico com um pouco mais de dor na lombar, que a minha ovulação ela já fica, ela atrasa um pouco. Então, são esses sinais, assim, mas os prós e contras de ter mudado é, nossa, são muitos prós, assim. Eu vivia naquele efeito sanfona, sempre tinha um colesterol mais alto, assim. Agora meu colesterol é baixo, não tenho, assim, colesterol todo não tem, né, no caso. Mas não tenho colesterol alto, não tenho, não sofro mais de efeito sanfona, não tenho mais dor. Minha menstruação, não sinto dor quando eu vou menstruar. Meu, só tem muita coisa boa, assim. A primeira vez que veio minha menstruação, eu lembro que eu chorei. Eu vi o sangue na calcinha, assim, eu falei assim, meu, desceu e eu não senti nada. Nada. Não é possível. Não é possível. E é isso, sabe? Tipo, aquela alegria que dá, assim. São muitos prós mesmo. Tipo, não tem recompensa maior do que você sangrar e não ter dor, cara. E eu fico Sim. até emocionada de falar, porque foram tantos anos, cara, tantos anos, Dor. que esse é o melhor pró que tem, assim. E contra, que é difícil, assim, mas tem que ter organização e você tem que dispor tempo para cuidar da sua alimentação. Ela vira uma prioridade na sua vida. A alimentação é uma prioridade na minha vida, eu desprendo de tempo para cuidar disso hoje. Eu acho Sim. que esse, na verdade, é o maior contra para quem. Para mim já não é mais um contra, né? Porque você vai indo no Já flow. virou um hábito, né? Porque tem que virar um hábito, assim. Para mim, precisou virar um hábito. Mas não Uhum. significa que eu faço tudo sempre da mesma forma, assim. Conforme você vai praticando, vai ficando mais intuitivo. Você já faz, em vez de você fazer uma única refeição, você já faz uma panela de, sei lá, de feijão que vai durar mais tempo, uma panela de um arroz diferente lá, que você congela e tem mais por mais tempo, sabe? Você vai
aprendendo a otimizar o tempo, porque tem uma coisa que me irrita profundamente, é ter que ficar 3 horas no fogão todo dia. Eu não consigo viver desse jeito, assim. Não consigo. Não consigo. Ariane, Ariane Fale das Barros. suas rotinas, cuidando da sua alimentação, dos preparos e dos alimentos que você substituiu. Bom, proteína animal eu substituí por tofu, porque é soja fermentada, então a proteína já está quebrada, enfim, não é algo que me faz mal, tofu. Tem gente que tem sensibilidade, eu não tenho. É, Gente, leguminosas, tudo que for proteico eu substituí pela carne, basicamente isso. Arroz branco, eu aprendi a conhecer outros tipos de carboidrato. Então, aprendi a comer inhame, aprendi a comer mandioca, aprendi a comer batata, não só batata frita, nem purê de batata, sabe? Tipo, Poxa. mas vamos supor hoje como que funciona a minha rotina hoje, porque ela vem mudando com o passar do tempo, ela vai alterando. É impossível ela não alterar, porque um dia você está trabalhando fora, outro dia você está trabalhando em casa, um dia estoura uma Sim, pandemia, tá ligado? Você não pode ir no mercado toda hora, tipo, de acordo com o que sim. acontece no entorno, a rotina altera, assim. Mas hoje, por exemplo, eu recebo uma cesta na sexta-feira. Toda sexta-feira eu recebo uma cesta de frutas, legumes e coisas assim. Aí, Uhum. através daquilo, eu monto na minha cabeça, ou escrevo, depende de como eu tô na semana, como que vai ser a alimentação da semana. E aí eu já vou fazendo os pré-preparos, assim, os preps, né? Então, por exemplo, couve-flor, brócolis, eu faço o branqueamento, que aí eu cozinho, depois coloco na água fria para poder congelar, porque se ficar na semana, o buquê ali, vai me dar preguiça de pegar, lavar, não sei o que lá, Sim. entende? Aí eu já vai estar lá, eu vou dispor assim 2 horas da minha semana para preparar tudo, para durante a semana tipo ser muito mais ágil. Como eu tô trabalhando de casa, hoje eu não preciso preparar as marmitas, mas quando eu estava trabalhando fora, eu já preparava tudo, fazia a marmita da semana inteira, tanto para comer fora quanto para comer em casa, para não ter que me preocupar, assim, sabe? E Então, aí já fica até mais organizado, porque com não certeza, tem que fazer, às vezes a gente acaba falando, ai, vou ter que fazer isso, aquilo, outro. Não, já tá ali, você já come, já tá tudo preparado certinho. É muito exatamente. mais prático, eu te falei, né? A gente conversou. Eu falei pra ela que às vezes eu tiro o meu domingo para preparar toda a comida da semana. E aí eu deixava em marmitas e congelava. Que além da rotina ser muito doida, eu fazia isso. Eu congelava, eu tirava o domingo para fazer tudo isso. No sábado eu ia na feira, comprava tudo que precisava comprar. No domingo eu já tirava o dia para cozinhar, porque na semana já ficava tudo organizadinho, certinho. Isso Sim. facilitou a minha vida, porque a gente vai se regrando. Porque num dia que eu falo assim, quero Hoje um não. sushi, quero uma outra coisa, aí eu falo, não, mas eu já tenho comida pronta, não vou ter nenhum trabalho, eu só vou E comer. sabe o que que eu fazia também e faço ainda, assim? Porque dá vontade de comer doce, meu. Tem dia que dá vontade de comer um doce. Então eu já faço alguma coisa doce também, que nem eu gosto de fazer aquelas trufas para deixar no congelador. Ai, que É, legal. faço, sei lá, pasta de amendoim eu sempre tenho em casa, assim, eu faço, eu compro pronto, depende de se eu acho o amendoim barato, enfim, depende de várias coisas. Mas coisas coringas pra mim, assim, é tipo banana, pasta de amendoim, cacau em pó, coisas, ter esse tipo de coisa, assim, me ajuda muito nessa loucura do doce, por exemplo. Acho E aí, pode falar. Acho legal pontuar isso, que eu deixo até coisa, até lariquinha, assim, doce pronta, para não correr o risco de tipo, ai, vou pedir um bolo de, sei lá, Bolo. de cenoura aqui, sabe? Ai, meu. Eu vou sair dessa live com fome. Meu Deus. Ai, minha irmã, ainda nem mal almocei, ainda nem jantei, vou sair dessa live morrendo de fome. Você tá numa rotina insana, né, Denise? Nossa, eu saio de casa às 7 da manhã. Tá, saio não, saio de casa às 6 da manhã, chego às 6 da noite. Eu almoço dentro do carro e aí eu tô levando também, tô fazendo a minha marmita, só que eu faço de manhã, acordo umas 5h30 e faço as marmitas. E aí hoje eu fiz um purê de batata.
com o frango desfiado e cenoura ralada. Só que eu esqueci que eu deixo dentro do carro. E aí, quando eu fui pegar dentro do carro, tava azedo, Ah, horrível. E é. eu tinha feito. Aí eu fiz o quê? Não comi, né? Fiquei sem almoçar, fiquei trabalhando o estágio todo, já cheguei, já vim pra cá. Daqui a pouco eu como. Ainda bem que tem intervalo entre uma e outra, aí você consegue comer alguma coisa, né? Mas é Sim. isso, é organização mesmo. Não Sim, tem sobre segredo. essa questão do doce, é bastante importante a gente destacar que, assim, não é que você nunca mais vai comer um chocolate na sua vida, não é que nunca mais você vai se permitir, sei lá, comer uma batata frita. Não, o que a gente está querendo falar aqui, basicamente, tudo isso aqui para vocês é a constância, você criar um hábito saudável, você não ter uma dieta, mas você ter um estilo de vida, porque não adianta você fazer uma dieta e depois voltar a comer tudo que era antes, não vai adiantar. Exatamente. Então, o seu estilo de vida é que vai influenciar isso. Se você tem um estilo de vida que te permite hoje eu vou comer um doce, vou pegar uma barrinha ali de chocolate e vou comer. Não vai ser aquela barrinha que vai te fazer absurdamente mal. E sim você comer todo dia uma barra gigante de chocolate. Isso é o que vai te fazer mal, isso é o que vai te prejudicar. Mas se você comer uma vez por semana, duas vezes por semana, isso não vai te prejudicar. É, e eu acho importante o ponto também de falar que é mais fácil manter um corpo saudável do que cuidar de um corpo doente, né, cara? Com certeza. Eu acho que isso para mim foi a virada de chave, assim. Quando eu entendi que é mais fácil manter hábitos saudáveis para manter saúde no corpo, ao invés de ficar correndo atrás, de ficar me cuidando, tratando e curando de doença, ficou tudo muito mais fácil, mais claro, assim, para mim, sabe? Tipo, é isso. Tô levando o puxão de orelha da minha mãe, que grita, porque eu bebo cerveja e sinto dor. Aí ela já tá aqui, ó, puxando a minha orelha. Mas é bem isso mesmo. Porque se não fosse pela minha mãe, eu com certeza ainda estaria bebendo cerveja. Porque, assim, esse é o meu ponto fraco. Eu sou, assim, Você difícil. sabe que o meu maior ponto fraco, assim, o que eu mais dei aquela sofridinha foi da cerveja, porque eu gostava muito, uma IPA geladinha, assim, fumando um cigarro. Adorava fumar um cigarro e tomar uma cerveja. Faço? Não faço mais. Vou Quando chorar eu se quero falar tomar disso. uma cerveja, eu tomo uma long neck, não tem aquela Stella Artois que lançou agora uma Sim, cerveja sem glúten. Meu, adorei aquela cerveja. ainda não vi. Prova, Vou procurar. prove, prove. É a única cerveja que eu consigo tomar. E, tipo, eu tomo duas, eu tô bêbada. É tipo, já perdeu a graça tomar Sim. cerveja agora. Pra gente finalizar aqui um pouco, porque a gente já falou bastante coisa. Pensei que nem ia dar tempo de falar isso tudo. Hoje, tu faz algum tipo de tratamento para endometriose? Hoje eu faço. Hoje, além da alimentação, eu pratico atividade física, eu alongo meu corpo também, faço tratamento com fitoterapia direcionada, né, de acordo com os exames, enfim, vou ajustando conforme o tempo. Acupuntura e fisioterapia pélvica. É o que eu faço. Ai, que legal. Todas acompanhadas, claro, por um profissional, né? Fiz acompanhada, mas faço exercício em casa, não é tipo vou toda semana no fisioterapeuta pélvico. Já Sim. passei por essa fase onde eu precisava ir toda semana, principalmente no Mas aí tu vai pós-operatório. aprendendo, ele vai te ensinando o que você Exatamente. pode fazer em casa. E online também facilitou bastante, porque dá para ela enviar vídeo do exercício, enfim. E aí você envia de Uhum, volta, enfim, coisas nesse sentido. E a acupuntura, que é o único que eu ainda me desloco para poder fazer o tratamento, né? entendi. E, inclusive, quem puder fazer acupuntura, gente, faça de verdade, porque é muito equilibra níveis hormonais do corpo, relaxamento, é muito, muito, muito interessante mesmo. Já tive uma experiência e também gostei bastante.
Me ajudou demais. Sim. Então, assim, o que a gente queria falar para vocês era justamente que vocês tomem a iniciativa de cuidar do corpo de vocês, porque não adianta a gente vir aqui e falar assim, olha, come tal, tal, tal coisa, não come tal, tal coisa, e aí entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Você chegar, sair dessa live e comer, não sei, um ovo frito, uma farinha, um Mac, tomar uma cerveja. Então, não ia adiantar muita coisa. Exato. Então, a mensagem que a gente quer passar aqui para vocês é: tenham consciência do corpo de vocês, tenham consciência de que o tratamento de vocês depende única e exclusivamente de vocês. Nenhum médico vai conseguir fazer nada se você mesmo não se ajudar, nenhum nutricionista, nenhum fisioterapeuta, ninguém vai poder fazer nada por você se você não quiser também se ajudar. É um É movimento difícil. inverso, né? Entender que a gente não precisa terceirizar o nosso cuidado na mão do médico, né? Eu acho que esse é o recado principal, assim, dessa live. Sim. Autonomia corporal. Os médicos, os tratamentos, nutricionistas, fisioterapeutas são importantíssimos. Toda essa equipe multidisciplinar é importantíssima. Mas se você não der o primeiro passo de ir atrás, de pesquisar, de tomar mesmo a autonomia do seu corpo, talvez tudo vai ser em vão. Porque você vai acabar não fazendo e vai acabar não melhorando. E Exatamente. aí, o que que acontece? E aí vai dizer que os tratamentos não funcionam. Não funcionam por quê? Então, É um comprometimento consigo mesmo, sabe? Não, ninguém vai. Por mais que o médico vá lá e tire os focos de dentro de você, se o seu corpo ainda estiver ali, um corpo inflamado, suscetível de criar novos focos de endometriose, não duvide que isso vai acontecer. Esse é o ponto, sabe? Porque é o ambiente perfeito para a endometriose sim, se instalar de novo. É muito. sim. É isso. Não tem muito. E hoje tá, sim, hoje tá se falando bastante. Quem quiser, existem aí pesquisas. Eu vou publicar ao longo dessa semana artigos que estão falando bastante sobre o estilo de vida, sobre uma prática de exercícios diários. Ainda não vi um exercício que fale efetivamente sobre o impacto da atividade física, mas eu já vi que uma pessoa que não pratica nenhuma e algumas que praticam que tem sim uma melhora da dor. Mas eu vou estar publicando aqui para vocês ao longo da semana artigos que falam sobre isso, para vocês darem uma lida. E quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para a gente. Eu recomendo super que vocês vão lá no Instagram. Qual é o nome do Instagram? Eu não consigo falar o nome. É endometrinoise. Noise de barulho, em inglês. Ai, que legal. Gostei. É. Quem quiser saber como é a alimentação da Cacá, vai lá no Instagram dela, olha que ela posta fotos, posta receitas maravilhosas. Sou doida para comer com os olhos. Mas E só falando rapidinho, depois de muito ajudar as pessoas com esse processo de alimentação, acabei começando a trabalhar com isso. Então, se alguém precisar de ajuda, quiser algum direcionamento, enfim, a gente pode conversar, me manda uma mensagem, a gente vai conversando, vendo qual a melhor forma disso acontecer. Tá bom? beijos, muito obrigada por aceitar meu convite, pra gente bater esse papo aqui. Me acrescentou demais. Tô criando essa consciência, calma. Tô criando essa Um consciência, dia de calma, que cada vai dar vez, certo. um dia de cada vez. Calma, Se é muito um dia de rápido, cada vez. se acontece tudo muito rápido assim, ó, aí não vai rápido também, sabe? Então, vai no Verdade. seu tempo, mas vá, sabe? É isso que eu tenho Sim. pra falar. Importante ir caminhando devagar, mas caminhando. Não ficar parado. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Pessoal, boa noite. Daqui a Boa noite. pouco, às 21 horas, a gente vai ter uma live falando sobre fisiopélvica ainda hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho. Quem quiser saber mais também sobre fisiopélvica, às 21 a gente vai estar batendo um papo com uma fisioterapeuta pélvica. Que legal. Espero vocês lá. Beijos, boa noite. Obrigada, Cacá, por aceitar o Imagina, convite. imagina. Beijo, beijo, amadas. Ai, obrigada, Lê. Tchau, gente. Tchau.